Saudações! Eu sou o professor André e hoje estamos aqui novamente para dar uma continuidade a esse curso de História Geral. Hoje a gente vai trabalhar a Idade Média. Esse período que, de certa forma, a gente olha com um pouquinho de preconceito, não é? Quem de vocês nunca ouviu o termo Idade das Trevas, né, para se referir a esse período? Temos mesmo um período na história da humanidade que é visto como um hiato no tempo, né? Por isso até o nome Idade Média, ele é um termo por si só preconceituoso. Não concorda? Bom, mas eu quero mostrar para você uma visão um pouco diferente da Idade Média. Lembrando que os historiadores tradicionalmente dividem esse período, né, do século V até o 15º. Olha isso, 1000 anos de história. Desde a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, até a queda de Constantinopla, em 1453. Ou seja, 1000 anos de história que, logicamente, nós não podemos descrever como Idade das Trevas, né, como um tempo, né, de falta de cultura, de falta de comunicação, onde a igreja, né, exerceu um monopólio sobre todas as atividades. Lógico que se a gente falar dessa forma, estamos sendo um tanto quanto preconceituosos. E hoje eu vou mostrar um pouco uma visão diferente de Idade Média para vocês. Começando falando, por exemplo, se você está nesse momento usando um óculos. O óculos é uma invenção medieval. Se a gente for pensar na camisa de botão, também é uma invenção medieval. A gente for pensar nos talheres que hoje você vai utilizar para fazer aquele almoço ou aquela janta, e vai utilizar ali na hora, né, daquela fome. Os talheres também são criações medievais. Veja, até o matrimônio, o casamento, né, os contratos, várias coisas que fazem parte do nosso cotidiano são heranças da Idade Média. Se a gente for olhar um pouquinho a estrutura da economia brasileira, né, nós somos um país de base agrária, né, e se a gente falar lá do feudalismo, a gente fazer esses pontos de comparação, a gente vai ver que essas estruturas, de certa forma, estão presentes no nosso dia a dia. E é por isso que eu venho mostrar para você uma outra Idade Média. Não dá para a gente, né, ser tão taxativo, tão preconceituoso ao olhar esse tempo. Afinal de contas, estamos falando de mais de 1000 anos de história e lógico que a gente teve muitas contribuições importantes. E é por isso que vou começando a mostrar para você já uma visão um pouco mais histórica, né, de tudo isso. Né? Os historiadores mais recentes, né, lógico que a gente tem, né, muitas pesquisas ainda que acontecem na academia que mostram para a gente um olhar um pouco diferenciado. E eu já queria mostrar para vocês que a Idade Média, pelos historiadores, é dividida em 3 etapas de tempo. Uma chamada Alta Idade Média, é o período de gestação do modelo de produção feudal, ou seja, da origem de tudo. Esse período que vai do século V até o século X. E eu vou mostrar para vocês algumas características desse período, né, logo a seguir. No segundo momento, a gente tem a Idade Média Central, do século XI a século XIII. Aí sim, Idade Média Central, a gente tem a estruturação do feudalismo. Né, uma economia agrária voltada à subsistência, lá dos senhores feudais, dos servos, tudo aquilo que você já conhece bem. Então esse período que talvez a gente tenha um olhar um pouco preconceituoso, né, se refere aí 2, 3 séculos de história, né, que é o período da Idade Média Central. E por fim, um período chamado Baixa Idade Média, um período de profundas transformações na sociedade, na política, na economia e na cultura, que fez com que a gente tivesse aí uma história um pouco diferente, né, que é o início do capitalismo, o surgimento, o nascimento da burguesia. Nós temos aí a expansão marítima, o comércio, o renascimento das cidades. A gente tem um mundo bem diferente na Baixa Idade Média que vai dar origem ao sistema capitalista. Então é tudo isso que nós vamos estudar nessa aula que começa agora e lógico que vou mostrar para vocês inicialmente esse período conhecido como Alta Idade Média. E para falar disso, nada melhor do que um mapa para mostrar para vocês, de uma maneira muito mais ilustrativa, né, o que é esse período, né, que vai do fim do Império Romano até o século X. E lembrando, para quem assistiu aí às minhas aulas introdutórias, né, de Grécia e Roma, falei para vocês um pouquinho da história de Roma e é importante a gente lembrar o que acontece, por que Roma chegou ao fim. E eu tenho certeza que talvez você já ouviu algum professor de história falando, ou já leu em algum livro didático, né, falando que foi por conta das invasões bárbaras. E aí eu vou tirando outro preconceito da sua cabeça. Não foram invasões e nem foram bárbaras. O que os historiadores mais recentes falam que foram migrações
de povos não romanos, que eram chamados de povos germânicos. O que aconteceu em 476, com a deposição e até a morte do último imperador chamado Rômulo Augusto. Rômulo Augusto, ele era o imperador na época de 476 depois de Cristo. Eu lembro como se fosse hoje. Os Érulos, os Vândalos, Visigodos, Ostrogodos, Burgúndios, Anglo-Saxões, tomando parte do que era o outrora poderoso Império Romano, que vocês viram nascer comigo nas aulas anteriores, quando eu falei para você das famosas Guerras Púnicas. Roma, de uma pequena cidade-estado, se tornou grandiosa em suas extensões territoriais, dominando praticamente a bacia do Mediterrâneo. Aquela frase, todos os caminhos levam a Roma, mostra pra gente quantas estradas e também hidrovias, rotas marítimas foram feitas justamente para escoar toda a produção, os escravos, toda essa mercadoria que as conquistas territoriais trouxeram e fizeram o Império Romano tão forte. Só que esse império não vai durar tanto tempo, até mesmo porque é difícil você ter uma economia sustentada em trabalho escravo. Veja, se a consequência das conquistas territoriais e se as guerras continuam, nós temos aí sempre a reposição de escravos. Mas se as guerras diminuem, se as guerras cessam, a gente tem gradativamente uma diminuição do trabalho escravo. E lembrando que a economia romana estava sustentada por esse trabalho. Não existia trabalho livre, não existia trabalho assalariado. Trabalho era coisa de escravo, um prisioneiro de guerra, que agora pode ser comprado nas feiras, em algumas transações comerciais. É um instrumento falante o escravo, ele pode ser comprado e ele vai ser utilizado em todas as formas de trabalho nesse período. Mas veja, Roma chegou no máximo da sua extensão territorial, dominando todas as regiões do continente europeu praticamente, boa parte do norte e nordeste africano e até parte da Ásia, do Oriente Médio. Isso tudo era o Império Romano. Mas chegou um momento que os imperadores precisavam pensar, melhor continuar ou cuidar do que a gente já conquistou. E aí a estratégia era cuidar. Dividiam as legiões do exército romano para proteger as fronteiras do Império. Mas veja, vai passando o tempo, o número de escravos vai diminuindo porque as guerras não continuam. A riqueza também vai diminuindo. E lógico que o Império Romano tem que pagar essas legiões do exército romano. Vai chegar um momento que também não vai ter dinheiro para fazer isso. E essas próprias legiões do exército romano, gente, e muitas delas não faziam parte, não eram cidadãos romanos, eram povos conquistados, faziam parte do exército. Eles que vão começar a querer parte do que era seu por direito. Não era mais pago o salário. O soldo, que era a remuneração do soldado, não acontecia mais. Isso fez com que várias legiões se voltassem para o próprio império, tentando dominar terras. Veja isso, é o problema que está acontecendo. E por isso que não foram invasões. Essas próprias legiões que faziam parte do exército romano queriam parte de terras, queriam seus salários. E aí eles começaram a se organizar em grupos e aí começaram a dominar partes do império. Por não falar romano, por não ser da cultura romana, muitas dessas legiões falavam outros dialetos e eram chamados de bárbaros pelos romanos. Mas bárbaros porque eles não entendiam o dialeto dessas pessoas, não porque tinha uma cultura inferior. Era uma espécie de barbar que os romanos começavam a chamar eles de bárbaros. Mas veja, eram povos germânicos, de certa forma aliados dos romanos que cuidavam de partes do império que vão começar a dominar terras. Isso fez com que o Império Romano perdesse muito do seu território, E isso que fez, então, o Império Romano cair. Mas veja, o Império Romano não caiu totalmente. Se você olhar nesse mapa, você vai entender. O Império Romano ele foi dividido. E na parte oriental, lá em Bizâncio, você está vendo ali, o Império Bizantino, Constantinopla vai ser a sede do Império Romano do Oriente. O que caiu foi Roma, a capital do Império Romano do Ocidente, E isso foram vários povos que foram dominando parte do Império. E, gente, a síntese de todos esses povos que eu falei para vocês, vândalos, visigodos, burgúndios, anglo-saxões, jutos, suevos, alanos, todos esses povos germânicos vão ter uma síntese no famoso Império Carolíngio. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Carlos Martel, Carlos Magno.
são os grandes reis desse império que sintetizaram esses povos e se aliaram à Igreja Católica. E olha, esse mapa é muito importante. Nesse período chamado Alta Idade Média, olha como o mundo foi dividido, gente. Esses povos, que a gente chama de bárbaros, mas que são povos germânicos, eles se fundiram no Reino Franco, ligado à Igreja Católica. Do outro lado, nós temos ainda agora o Império Bizantino. Bizâncio é a capital romana do Oriente, sendo governada, por um líder chamado Justiniano, com algumas características tanto políticas e religiosas um pouco diferentes. E agora eu quero que você olhe para a região verde que você está vendo aí no mapa, ali do Oriente Médio, do norte e nordeste da África e também uma parte no continente europeu, ali em Portugal e Espanha. Gente, isso aí você está vendo a civilização muçulmana após a origem do Islã, com outro profeta, Muhammad. Nós vamos falar um pouco de tudo isso para vocês nesse período chamado Alta Idade Média. Então veja, não dá para a gente fechar simplesmente os olhos e falar que esse período foi a Idade das Trevas e a gente acreditar que foi mesmo. Não, muitas contribuições de povos diferentes, de culturas diferentes, fizeram uma síntese. E hoje a língua que a gente fala, o português, a última flor do Lácio, que vem do latim, ela teve a sua constituição na Idade Média também. Povos que viviam na região de Portugal, que iam para as missas, ouviam as missas em latim e tentavam ligar com o seu próprio idioma. Foi assim que surgiram várias línguas vernáculas. Vocês conhecem tão bem, o francês, o alemão, todas essas línguas que nós conhecemos, elas são derivações do latim. Então veja, várias contribuições também vieram desse período e é por isso que eu convido você para conhecer um pouco melhor a Idade Média. Mas olha, vou falar para você o que é importante pensando no vestibular. Se a gente vai falar, por exemplo, qual que é a origem, qual que é a síntese, o que deu origem a esse modelo de produção feudal que a gente conhece, que a gente tanto estudou, do senhor feudal, do servo, dos campeonatos e duelos que eram feitos, dos nobres, para conquistar a sua donzela, em todos os filmes que a gente vê, dos Cavaleiros da Távola Redonda, de todos esses filmes que a gente gosta de assistir. A origem da Idade Média vem de 3 instituições diferentes. Entendam. Primeiro, uma contribuição dos romanos, que nós chamamos de colonato, e eu vou explicar melhor para vocês. Uma segunda herança que vem dos povos germânicos, nós não vamos nunca mais chamar de bárbaros, não vamos falar nunca que foram invasões, migrações de povos germânicos insatisfeitos, com o Império Romano nesse momento que não conseguia pagar o soldo para as legiões do exército romano. Lembram disso, Então vamos lá, olha, uma contribuição dos romanos, uma contribuição dos germânicos, e essa contribuição é chamada de comitatus, está aí para você na tela. E por fim, lógico, aquela que vai sintetizar tudo, se a gente for pensar da estrutura intelectual da época, mental da época, nós falamos que o alicerce disso tudo são os valores da cristandade. A Igreja Católica que vai ser essa grande potência no período medieval, fazendo aliança com alguns reinos, e a Igreja Católica se aliou muito bem ao Império Romano, Ou melhor, o Império, agora uma síntese do Império Romano, que é o Império Carolíngio, como eu mostrei para vocês no mapa anterior. Então veja, 3 contribuições, uma romana, uma germânica e a Igreja Católica. Vamos estudar cada uma delas. Primeira, gente, quando falamos em Idade Média, quando falamos em feudalismo, esse nome tem que ficar na memória de vocês. Colonato. Toda a estrutura que nós temos de uma outra organização da economia. A economia não é mais sustentada pelo trabalho escravo. Lembra, o número de escravos vai diminuindo, porque não há novas conquistas territoriais. Segundo, o consequente aumento do cristianismo, ou seja, da conversão de pessoas, vê com que a libertação de escravos seja algo bonito, seja algo valoroso para a cristandade. Então, nesse período final do Império Romano também, a gente tem muitos senhores libertando seus escravos porque já estão convertidos também ao cristianismo. Então, o trabalho ele tem que se modificar. E, gente, existe um imperador do século III chamado Diocleciano, que instituiu isso, colonato. O colonato é como se fosse um arrendamento de terra. O cidadão patrício, o grande nobre romano,
ele vai ter agora a obrigatoriedade de ceder parte das suas terras em lotes pequenos para famílias de servos que não têm trabalho, que não têm renda, e esses servos, eles vão administrar esses pequenos lotes de terra. Essa política, gente, foi justamente para conter a diminuição de escravos, né? Então foi instituída o colonato pelo imperador Diocleciano no ano de 284 depois de Cristo. O colonato vai fazer uma verdadeira mudança na economia romana. A economia agora não é mais comercial e nem sustentada pelo trabalho de escravos. Agora a economia ela é rural. Veja isso, veja essas imagens. Nós temos uma mudança, não é mais o comércio. Tudo acontece agora na terra. O servo agora ele vai conseguir garantir a sua sobrevivência e da sua família a partir desses lotes que recebiam dos cidadãos patrícios. Nós temos aí, então, a política do colonato que vai produzir a ruralização da economia. Então, a primeira herança dos romanos. Nós temos aí no final do Império Romano um imperador que vai pensar nisso. A gente tem que pensar em uma mudança na economia. E isso vai dar origem ao feudalismo posteriormente. Veja que isso aí já é o trabalho servil. E isso nasceu no Império Romano. Veja isso, né? Então, é a herança, né, de Roma para vocês. Segunda coisa, comitatus. E aí, eu falei para vocês disso no início da aula, né? Todas essas migrações de povos germânicos, que agora vocês estão vendo. Anglos, suevos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, anglo-saxões, jutos. Todos esses povos que vocês estão vendo aí, depois sintetizaram nesse que está rachurado aí de verde claro, né? Os francos, com Carlos Martel, Carlos Magno. Depois a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto. Mas é importante mostrar para vocês que, nesse momento, todos esses povos germânicos, que antes a gente chamava de bárbaros, não é? Mas justamente porque eles não tinham a cidadania romana, eu quero que vocês olhem aí essa imagem da direita, né? Esses homens que são não romanos, são povos germânicos. Veja, existia sempre uma herança de lealdade do chefe bárbaro que está na frente, do chefe germânico, com os seus subordinados. Essa relação de chefe com subordinados, ou seja, chefe guerreiro com todos os outros soldados, a gente chama de comitatus. Então, comitatus é essa relação que existia de lealdade do chefe, que vai dar a sua vida no campo de batalha para proteger os seus homens. E a mesma lealdade dos homens que compõem o exército, né, desse pequeno exército germânico, que vai dar sua vida também para o chefe. Essa relação, na Idade Média, nós vamos conhecer como relação de suzerania e vassalagem. Suzerania e vassalagem é essa relação de lealdade, de fidelidade do chefe, do nobre, do senhor feudal para outros nobres. E com certeza você já ouviu falar do nome conde, barão, duque. Todos esses são títulos de nobreza que acontecia entre essa classe social. Essa é a grande herança dos povos germânicos. E para finalizar, é importante falar para vocês do alicerce ideológico. A grande detentora de todo o conhecimento que foi produzido pelos gregos e romanos e também de outras tradições e culturas foi a Igreja Católica. Lembrando que lá no Império Romano, com o Edito de Milão, que eu falei para vocês na aula passada, de Constantino, e o Edito de Tessalônica, vai fazer do cristianismo a religião oficial do Império Romano. A partir desse momento, a igreja se transforma, né, naquela instituição que garante o monopólio de toda a cultura, de toda a educação. Então nós temos na Igreja Católica também a produção de várias sínteses, de várias sumas, de vários livros que vão fazer e se tornar a base teológica da cristandade. E é por isso que eu trago para vocês na imagem dois desses grandes representantes. O da esquerda, no século IV, né, bispo de Hipona, vai ser mais conhecido depois como Santo Agostinho, que produziu vários livros, mas um especial que eu lembro para vocês, Cidade de Deus. E ele vai fazer uma comparação bem interessante. Ele vai falar, olha, existe dois mundos. Esse mundo dos prazeres carnais e mundanos que nós temos. Que o ser humano é capaz de viver pelas vontades, pelos impulsos, pelos desejos, pelas paixões mais carnais e malucas. Esse mundo é o mundo da perdição, é o mundo dos homens. Mas existe um outro mundo de libertação, né, de fé, né, de crença em algo superior e algo melhor para a vida. É o mundo, a cidade de Deus.
é um título do livro dele, A Cidade de Deus, para mostrar que existem esses dois mundos. Ou seja, olha como isso é base importante para a teologia. Esse tipo de ideia vai fazer com que as pessoas sigam, né, e se convertam ao cristianismo, entendam que essa vida de penitência, essa vida de sofrimento, ela vai ser resgatada no final, quando a alma poder, né, ir para o paraíso, né? Então, toda a ideia do cristianismo vai ser fundada com essas sumas, essas ideias grandiosas que vão fazer com que muitas pessoas se convertam nesse momento. Então, Santo Agostinho, com Cidade de Deus, e aí no século XII, nessa figura da direita, São Tomás de Aquino, que vai aliar razão e fé para produzir algumas sumas também teológicas que vão estruturar o pensamento da igreja. Um nesse período mais inicial do feudalismo, né, da Idade Média, lá com Santo Agostinho, e esse segundo, né, que vai mostrar para a gente já um mundo de transformações que a gente vai conhecer como Baixa Idade Média, que vai dar origem ao mundo capitalista. A igreja precisa de mudanças, de novas ideias, de novas bases, e esses grandes doutores da igreja vão trazer todas essas mudanças. Então veja, essa aula introdutória é para você entender um pouco o que é a Idade Média, e essa divisão dos períodos em Alta Idade Média Central e Baixa Idade Média. Nessa próxima aula eu vou falar um pouco para vocês dessa expansão do Islã. E lógico que não dá para a gente estudar a Idade Média se a gente não conhece a civilização muçulmana. Mas vocês vão conhecer tudo isso na próxima aula.